Quando você usa o ChatGPT ou algum produto similar, tipo Gemini e afins, você acha que tá falando com uma IA, certo? Mas no fundo, cara, isso meio que não existe. Não existe uma IA, uma inteligência artificial. Geralmente a gente antropomorfiza muito, né? Acha que a IA é tipo um ser humano, só que feito de silício, talvez. Agora, o que existe, cara, é uma arquitetura. E essa arquitetura ela é feita de muitos elementos e eles estão trabalhando em conjunto para te responder nesse produto que você está utilizando ali. Pouca gente entende isso. Então, nesse vídeo, a gente vai entender a arquitetura da IA numa visão geral. A gente vai entender como é que funciona do nível mais básico até sistemas com múltiplos agentes. E para a gente começar essa trajetória, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o seguinte: qual que é o nível mais básico do que a gente chama de IA? São os tokens, os elementos básicos da IA contemporânea. Por que eu insisto em falar do que a gente chama de IA? Porque se for levar ao pé da letra, a gente já está trabalhando com IA há muito tempo, né? Por exemplo, Machine Learning é uma das camadas que a gente chama de IA. No fundo, a IA é um campo de estudo muito antigo. E é muito difícil a gente dizer que só os modelos de linguagem natural, só os chats GPTs da vida aí, falando de uma maneira um pouco equivocada nesse começo do vídeo, são IAs, né? Então, por isso vocês vão me ver insistindo, né, no que a gente chama de IA atualmente. É um momento histórico do que a gente tem chamado de IA, né? Não é à toa que as disputas sobre o que é a AGI, a inteligência artificial geral, perpassaria a inteligência humana em todas as suas dimensões, seria capaz de ser melhor que um ser humano em todas as atividades. Esse é o resumo do critério mais comum que a gente vê por aí. No entanto, ninguém consegue definir, né? Tem gente falando aí que até hoje hoje já temos a AGI presente e que ela... gente que falou que ela não tá disponível para todo mundo ainda e etc e tal. Mas esse papo fica para um próximo vídeo. Voltando do parênteses aqui para os elementos básicos que são token, né? Então, pensa que esse aqui é o nível mais baixo possível que a gente tem aqui nas IAs contemporâneas. É a unidade de trabalho básica de uma inteligência artificial quando está usando ali o seu produto de preferência ali. O que significa isso? Significa o seguinte: significa que a IA não trabalha com palavras. Ah, mas pô, eu tô colocando texto, ela tá me voltando o texto, como assim? Então, qual que é o ponto, tá? Não são palavras. São justamente o que a gente chamou de token. Vou dar um exemplo aqui que facilita a gente entender. Então imagina que eu tenho uma palavra maiorzinha aqui para ficar mais interessante. Unbelievable. Eu, Rafael, ser humano, você aí lendo isso, com certeza você está vendo uma palavra. Evidentemente uma palavra em inglês que é inacreditável, né? Unbelievable. Tem até aquela música, né? Unbelievable. Mas o ponto aqui é o seguinte: como é que o unbelievable, como é que uma palavra vira um token, né? Bom, não existe uma divisão fixa, tá? Não existe um padrão disso, que eu vou fazer aqui é um exemplo, porque depende de como o modelo foi treinado, e aí vai variar bastante. Mas aí ela vai pegar isso aqui e ela vai cortar em pedaços. Então pensa que ela corta em unbelievable. Aqui a gente teria 3 tokens. Então, o que é o token é justamente esse chunk, esse pedaço da palavra que o modelo recorta para trabalhar. Pode ser também uma vírgula, um ponto, uma exclamação, um número. Isso também pode ser considerado token pela IA. Né? Então, quando ela vai pegar uma frase completa, ela não vai separar as palavras da frase. Ela vai separar ali de acordo com a forma como ela foi treinada, as regras que ela carrega, e ela vai picotar isso em pedacinhos que a gente chama de token. Então, quando a IA está trabalhando para te dar a resposta, escreve lá no ChatGPT: em que ano o Brasil foi descoberto? Aí ela vai começar a escrever lá para você:
O Brasil foi... E ela vai continuar pensando aqui como que ela vai completar isso. E como que isso é feito? A partir de um cálculo estatístico, probabilístico, de qual é o próximo token a partir do que ela já tem de token na sua execução. Bom, então entendemos já que esses pedaços aqui, né, são os tokens, né? Então a gente teria 3 tokens aqui na nossa divisão de exemplo. Isso significa uma coisa muito interessante, né? Tava até dando um exemplo de como ela constrói aqui a resposta, predizendo, fazendo uma previsão estatística do próximo token. Isso significa algo que a gente não pode deixar passar batido. O que significa? Que os modelos não possuem entendimento. Isso é interessante, né? Porque pro pessoal de tech, quem já, né, tá ultra atualizado nesse tema, sabe muito bem como é que funciona, isso é óbvio. Né? A gente está trabalhando com um modelo matemático ali e tudo mais, cuja base estatística é muito forte. Então o que a IA faz aqui, ela entende qual que é a distribuição probabilística aqui mais possível, dentro do contexto que ela está trabalhando. Por isso que janela de contexto é muito importante para a gente trabalhar com inteligência artificial de um jeito bastante satisfatório. Só que ela não está entendendo nada, cara. Ela não é um ser humano, ela não é igual eu a você que está assistindo esse vídeo e vê a palavra, por exemplo, entendimento e ativa vários circuitos de significado. Você sabe ali que entendimento é relativo a entender. Isso tem a ver com compreender o que está lendo, com entender o que está sendo dito, com ser capaz de dialogar com alguém. Você precisa de entender uma pessoa para de fato ter um bom diálogo. Então olha só, isso aqui tudo sou eu pensando no que a palavra entendimento significa para mim. Mas para IA não tem significado. Para IA é isso aqui, ó. Para IA vai ser entendimento. Né? Num exemplo aqui, bem faceirão aqui, só para ficar simples. Então, para ela, cara, isso aqui são pedaços, né? Dizendo de uma maneira muito genérica assim, são pedaços de texto, tokens, pedaços de strings, que ela calcula a probabilidade de, depois de ent, ter end, e depois de end, ter mento. Correto? Pois bem, agora entra nessa arquitetura geral das coisas, essa visão panorâmica. A gente já falou de token, a gente já falou que a IA, no final das contas, não é uma coisa só e que ela é um estado contemporâneo do que a gente está chamando de inteligência artificial. É muito mais um nickname de produtos que a gente está utilizando no dia a dia e de peças de marketing que estão levantando capital de risco aos montes por aí. No entanto, né, o que a gente chama de IA no dia a dia, que geralmente acaba entrando na essa faceta mais diária, né, são os modelos. Então, o tal dos modelos que muitas vezes a gente confunde, por exemplo, o Claude é um modelo e ao mesmo tempo é um produto. O Gemini é a mesma coisa. O ChatGPT já é um pouco diferente, né? Porque o modelo do ChatGPT são os GPTs versão, tracinho versão. Hoje a gente tá no 5.4, se eu não tô atrasado. Bom, se os tokens são as unidades básicas que as IAs contemporâneas estão utilizando, o que são os modelos? Os modelos são justamente as máquinas de previsão. São justamente elas que fazem as previsões de qual é o próximo token mais provável e constrói todas as respostas que elas nos dão quando a gente está trabalhando com elas. Portanto, são esses modelos, GPT-5, Claude, Llama, enfim, Qwen, tem infinitos, né? Por separar os chineses dos americanos aí, tem 2 grandes listas, relativamente grandes atualmente, na verdade, médias, vai. Eles são justamente essas máquinas de previsão. Então, você dá um input, eles calculam a distribuição de probabilidade, então input,
O modelo calcula a distribuição de probabilidade desse input e escolhe, a partir desse input, qual é o output e constrói ali. Então esse é o trabalho do modelo. Quando a gente fala em modelo, é basicamente essa máquina que vai pegar um input, calcular as probabilidades com relação aos tokens que estão relacionados a esse contexto do input e nada mais. Pô, mas minha IA usa ferramenta, ela responde e-mail para mim, tô usando OpenClaw aqui. Calma. Tem alguns elementos ainda. Então os modelos não executam tarefas, eles não tomam decisões e eles não têm objetivos. Por exemplo, utilizar uma ferramenta. Eles calculam a probabilidade do próximo token e constrói para você a resposta completa de acordo com o contexto do seu input, da memória que ele está utilizando, enfim, etc e tal, já a gente chega lá. Aqui provavelmente está fazendo uma pergunta já, né? Deve estar ali pinicando no seu cérebro a seguinte questão, né? Bom, se o modelo só gera texto, só concatena token, vamos dizer assim, sendo reducionista, como é que ele consegue ser tão útil então, né? A galera tá construindo SaaS por aí, sem nem saber programar, né? Enfim, esse é um ponto à parte, mas a gente sabe que tá acontecendo isso. Bom, como é que ele consegue fazer tudo isso? Ele não está sozinho. Lembra que eu falei no começo que a gente está trabalhando a visão geral da arquitetura da IA, que não é só modelo? Aqui entra uma coisa importante que são as ferramentas. O que são as ferramentas? Justamente isso que a gente estava falando. A gente pode considerar que todos esses modelos hoje, a gente já chega nisso, né, de o seu sistema como um todo coordenado ali, eles vão se conectar a APIs, a bancos de dados, eles vão se conectar à própria internet. Bom, você pode, por exemplo, usar um modelo offline num voo que não tem acesso à internet e ele vai funcionar para você. Mas ele não vai conseguir, por exemplo, fazer buscas das últimas notícias sobre Artemis 2 chegando à Lua. Vai conseguir também executar código. Isso tudo não é o modelo que está fazendo, né? Isso tudo já é um desdobramento de um sistema maior aqui, utilizando ferramentas, sim, conectadas a modelos, né? Tem modelos nessa arquitetura, como a gente já falou, mas aqui são a parte das ferramentas. Então esse é um outro braço da IA contemporânea, que são as ferramentas. Então, mas aqui o modelo não tem nada a ver, você pode estar se perguntando. Bom, o modelo pode fazer algo num certo sentido. Por exemplo, o modelo solta um input para o sistema, ele precisa de uma certa informação. Esse sistema vai chamar uma ferramenta, também é o nome de uma banda muito boa, Tool. Essa ferramenta, ela envia um resultado de volta para o modelo e vai continuar o loop aqui de trabalho, até terminar o que você pediu para ele fazer para você. Então aqui o modelo ele começa a ganhar pernas e braços, vamos dizer assim, né? O modelo é o que pensa, é o cérebro. Aqui ele não só escreve, ele já começa a acionar APIs, bancos de dados, como a gente já falou aqui, capaz de executar um código dentro de uma CLI, por exemplo, dentro de um ambiente de desenvolvimento, etc e tal. Eventualmente até testar uma integração e tudo mais. Buscar informação na documentação mais recente da stack que você está utilizando para atualizar ali e resolver um problema, encontrar a solução para um bug, por exemplo, até mesmo desenvolver. Então aqui ele começa a interagir com o mundo, né? Nosso modelinho, ele começa a andar pelo mundo, a tatear as coisas, a acessar as coisas, abrir gaveta, fechar, bater martelo e tudo mais. E quando a gente pega tudo isso que a gente está falando até agora, modelo, ferramenta, token, a unidade básica, lembrando só, da IA contemporânea, a gente junta isso tudo num loop de decisão. O que acontece? O que sai dessa fusão aqui? Um Frankenstein? Não. Algo parecido. Um agent. Tenho certeza que essa palavra tá na boca de todo mundo dia a dia. Agent pra lá, agent pra cá, tudo mais.
E como que isso funciona? O objetivo do agente, desse loop decisório, vai acabar por ser refletir, né? Quando a gente usa essa palavra aqui, refletir ou pensar, na verdade, os modelos têm um modo thinking, né, e tudo mais. De novo, não é o mesmo caso de um ser humano. Essas palavras elas são emprestadas metaforicamente para conceptualizar esse sistema maquínico. A gente continua no universo de zeros e uns do computador da nossa civilização, que é feito de silício. Então a gente ainda está numa plataforma em, entre aspas, não sei nem se faz sentido falar nisso, mas sem vida. Ela é inanimada no final das contas. Sabe disso, mas é bom lembrar. Então, quando a gente fala em refletir, pensar aqui, a gente está falando de maneira emprestada, né? Assim como agir também, esse loop vai estar preocupado em acessar uma API, executar um request, escrever dado via API, seja solicitar dado via API. Ele vai também observar essas interações, ou seja, puxar feedback, né? O sistema de feedback loop, e repetir. Então, esse loop aqui é capaz de pensar, agir, observar e repetir, é o que a gente chama de agent. Ele já entra num loop que é capaz de tomar decisões. Então tá, eu vou acessar a documentação do Supabase, porque essa stack aqui que eu estou trabalhando, eu vi aqui a documentação da arquitetura e eu preciso resolver um problema de integração com as functions do Supabase. Vai lá, toma a decisão de ler a documentação e trazer mais informações ali para debugar alguma situação e tudo mais. Então, qual que é a grande diferença aqui, né? Além desse exemplo que eu dei. Então, o modelo, ele é o cara que gera texto. E o agent é o cara que resolve o problema. Show de bola? Um exemplo real aqui para a gente pensar, né? Um modelo ele não vai conseguir ler o seu repositório, rodar testes, corrigir bugs, criar código e tudo mais. Agora, um agent, por exemplo, Codex da OpenAI, Cloud Code e os outros infinitos que temos aí já no mercado, ele vai ser capaz de fazer isso. Porque já é uma arquitetura baseada em agentes, possuem modelos trabalhando internamente. Ou ainda, né, para além da engenharia de software, você pede lá pro Cloud Code, o pessoal tem feito, tá fazendo muito isso, né? Cara, analisa aí meus gastos do mês, tem gente que tá conectando até na API do banco e tudo mais. Identifica onde eu tô gastando mais e me sugere como economizar, por exemplo. O modelo não vai fazer isso. Um agente pode. Ele consegue acessar seus dados financeiros, organizar as transações, identificar padrões, gerar insights, te entregar um relatório ali, um insight, um report com os insights prontos no final ali para você, utilizando o modelo por baixo, mas não é o modelo sozinho fazendo isso. Perfeitamente. Mas nós ainda temos um problema aqui. Quem sabe qual que é? Já comenta aí já. Modelos não sabem de tudo. Então, modelos, vou até escrever, não sabem de tudo. Eles têm um limite. Por mais poderoso que são e tudo mais absurdas que são as coisas que há 3, 4 anos a gente não pensava em fazer utilizando um modelo de inteligência artificial, a gente faz hoje, ele ainda não sabe de tudo. E aí aqui vai entrar uma das peças do Lego da IA contemporânea, que é uma das fundamentais, que é o famoso
RAG. Não é o RAG que o Nat-Roots toca. É o Retrieval Augmented Generation. Dá até o nome de uma banda de reggae gringa, né? Mas é uma técnica que vai permitir o modelo expandir a capacidade dele e a conectar a outros dados. Então você pode criar uma base de dados para RAG com, por exemplo, os dados privados da sua empresa, com os guardrails específicos ali, para isso não vazar e rodar o seu modelo em cima, né? E aí um modelo que foi treinado por uma outra empresa é capaz de acessar os seus dados e trabalhar, então, agora entendendo o contexto da sua empresa, por exemplo, né? CRM ali, CRP, enfim, o que for. Então aqui nesse caso, né, as perguntas elas se tornam embeddings. As perguntas elas se tornam embeddings. Então a gente tem esse fluxo aqui. Embedding. Uma busca num banco vetorial. Recuperação, aqui está o retrieval, né? Recuperação de documentos a partir disso. E manda pro modelo. Que é o cara que fez a primeira pergunta aqui nesse circuito. Isso vai permitir que a IA acesse conhecimento atualizado, no caso, conhecimento de dados e informações que avançam muito rápido. E, como eu já dei de exemplo aqui, use os seus próprios dados, né, ou do utilizador. E tem a memória também. Né, é um dos mecanismos que permite que a IA tenha memória. Então, você vê como o modelo ele é relativamente limitado. Né? Às vezes limitado não é nem a melhor palavra, mas tem uma função muito específica. Já falou no começo. Bom, agora a gente já entendeu tudo, né? Acho que falta nada. Aqui que a gente se engana, né? A gente já falou de token, a gente falou de modelos, já falamos de ferramentas, já falamos de agentes, já falamos de RAG, enfim, como a gente quiser falar aí, tanto faz. Mas tá faltando uma peça ainda desse tabuleiro aí. E beleza, né? O agente é o cara que resolve as coisas. A gente acabou de falar isso agora há pouco. Mas no mundo real ele não vai conseguir resolver tudo. Apesar de, né, o agente é o que tá ali operando um loop de decisão, a gente ainda precisa de sistemas. Né? Olha só, palavra antiga aí, né? Então esses sistemas eles vão coordenar esse monte de componente que a gente já falou aqui. Eles vão coordenar esse monte de componente que a gente já falou aqui. E a gente tem chamado isso aí de AI Systems. Então, sistemas de inteligência artificial, né? E qual que é a lógica disso tudo aqui? O sistema ele vai ser o responsável pela coordenação. Como é que funciona então, né? Continuando o nosso overview aqui. Imagina que a gente tem esse fluxo aqui, ó. A gente tem um usuário. Torto, né? A gente tem o nosso usuário aqui. O usuário ele vai utilizar um AI System e vai coordenar tudo isso aqui, ó. Agent, tools, ou ainda RAG, memória.
modelos que estão trabalhando com tokens. Ok, já tá começando a ficar interessante essa brincadeira que a gente começa a enxergar o pipeline da IA como um todo, né? A gente vai, tá, mas beleza, a gente falou que a gente resolvia, o modelo pensava, o RAG trazia atualizações ali, até mesmo pode funcionar como memória. O que o sistema é responsável por realizar? O sistema ele pode decidir aqui qual modelo utilizar. Ele pode decidir também, né? Por exemplo, como a gente está trabalhando aqui com a ideia de texto muito, né? Mas se a gente mandar um texto muito longo, o sistema ele já ultimamente os produtos já estão otimizados, né, para escolher se vai utilizar um modelo mais adequado para a leitura disso. Então, se você manda um código, ele pode usar um modelo mais especializado para programação. Ou então ainda, se você manda uma imagem, né, um terceiro caso aqui, aí entra um modelo completamente diferente. Ele pode também decidir se vai buscar informação. Por exemplo, numa documentação a gente já usou esse exemplo aqui algumas vezes. Ou então, se ele vai chamar uma API, né, ele vai utilizar uma ferramenta. Se ele vai manter o contexto da conversa, se ele vai resumir esse contexto, o que ele vai fazer com isso. Vai fazer a filtragem das respostas ali que não podem ser enviadas para o usuário, por exemplo. Então, ele funciona como filtro. E também concatenar ali a resposta final. Tá? Então, ele é o sistema que vai orquestrar aqui toda essa inteligência construída aí pelos modelos junto com a dimensão agêntica, as ferramentas e tudo mais. Resumindo, se o modelo pensa, o agente age e o sistema ele coordena. Esse envelope mais geral, vamos dizer assim, que garante um todo funcionando ali de forma coerente em interação com o usuário. Esse é como se fosse o organograma ali da coisa. Tá? Qual a conexão disso? Produtos do tipo do ChatGPT. Bom, o ChatGPT a gente já falou, ele não é um modelo, né? Ou seus equivalentes ali, produtos parecidos. Ele é um sistema completo. Ele faz tudo isso que a gente falou. Beleza, cara. Até aqui já é bem mais complexo do que a maioria imagina de modo geral. Mas agora vem mais um nível, que é o nível do multi-agent. Então vamos lá, os sistemas avançados, eles não vão ter um agente só. Então a gente não tem um modelo, um agente, uma ferramenta. É sempre, geralmente, em sistemas mais complexos, vários. Então a gente tem, por exemplo, um agente que faz pesquisa, um outro que analisa essa pesquisa, e um terceiro ainda que vai escrever ali os insights relativos a essa análise. É literalmente aqui um time, né? Formado por inteligência artificial ou um time de inteligência artificial. A gente pode pensar da seguinte maneira, né? O modelo é o cérebro, um agente é o worker e o sistema multi-agent é um time completo, parte de um time. Tem gente que fala que tá construindo empresas inteiras com sistemas multiagênticos, né? Então, pode ser uma empresa inteira também, pelo que dizem hoje. Eu ainda não vi. Eu vi muita gente falando que tá usando 28, enfim, um número aí qualquer relativamente impressionante de agentes e não faz nada, a empresa roda no automático, o cara tá ganhando aí 200k por mês. Ainda não me mostraram isso rodando de verdade, então
Não posso dizer que é verdade ou não, mas a gente sabe que existe a possibilidade disso acontecer. Bom, e no fundo, né, esses sistemas mais complexos que estão sendo construídos hoje, e o que a gente já tem falado aqui de agentes e tudo mais, isso fica tudo embutido ali, escondido por baixo dos panos dos produtos que a gente utiliza, né? Então, num último nível aqui de abstração, a gente tem os AI Products. Produtos de inteligência artificial, que são justamente o que a gente tem comentado aqui, né? Os ChatGPT da vida, Perplexity, Gemini, Claude, infinitos aí, DeepSeek, tal. E o que você vê é a interface, né? A gente tá lá vendo... Muita gente usa no modo chat, né? Então a gente tá lá vendo o chatzinho, dá um input aqui, empurra pro modelo, o modelo devolve o outputzinho aqui. É isso que a gente tá vendo no geral. Então o usuário que é mais leigo em tecnologia, para ele é um site, né? É um aplicativo. Mas por baixo disso tudo aqui, cara, tá o que a gente falou, né? Tem sistemas, tem os agentes, tem as ferramentas, tem os modelos e tem os tokens. São várias camadas, né? Vários componentes nessa arquitetura geral aqui da inteligência artificial contemporânea. Então, resumindo, senhores, esse papo todo de maluco aqui, né? Que de maluquice não tem nada. A gente pode dizer que a IA ela é construída a partir de uma arquitetura relativamente complexa e vai passar por todos esses elementos que a gente comentou, né? Então a gente vai ter sempre um usuário utilizando um sistema de AI que está, né, envelopado aqui por um produto. Isso vai ter agentes que vão estar utilizando ferramentas, vão estar acessando bancos vetoriais para RAG, memória. Memória não está dentro do modelo, né? Vão estar utilizando modelos para fazer a parte probabilística da coisa. E esses modelos vão estar manipulando tokens. E esse é o resumo da ópera desse vídeo como um todo. Então, se você quiser que eu aprofunde cada uma dessas partes, agentes, RAG, arquitetura, comenta aqui e valeu, até a próxima.